Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para o nosso segundo conteúdo da disciplina de microbiologia. No conteúdo anterior nós falamos um pouquinho sobre a introdução à microbiologia e as características de alguns micro-organismos, né? Como as bactérias. Falamos aí um pouquinho de cada bactéria, aliás, da estrutura das bactérias e um pouquinho dos tipos de bactérias, né? Suas classificações. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre as doenças bacterianas e quais os micro-organismos, né, causadores, tá? Então vamos lá. Amigdalite. Já falei em conteúdos anteriores de outras disciplinas que toda doença que tem esse prefixo "it" no final é uma inflamação. Então a amigdalite ele é um tecido, né, um órgão que fica nessa parte inferior da nossa cavidade oral, que nos protegem contra outros micro-organismos, certo? Quando há proliferação, a introdução de micro-organismos nessa região e eles começam a colonizar, o que é colonizar? Se multiplicar e cursar uma infecção, ela ocasiona ali uma inflamação dessas amígdalas, essa parte, né, inferior da nossa boca, e ocasiona sintomas como irritação da garganta, rouquidão, disfagia, né, com uma dificuldade muito grande de deglutir alimentos, justamente por conta desse processo inflamatório causado por uma bactériazinha que nós chamamos de Streptococcus pyogenes. Então a bactériazinha que eu já mostrei a estrutura dela para vocês anteriormente, onde os Streptococcus são um conjunto ali, né, em formato de cadeia, um atrás do outro, de vários cocos, um atrás do outro. Então, como manifestação clínica, ele ocasiona rouquidão, irritação e dificuldade para deglutir alimentos, né, para engolir. Por quê? Nesse processo inflamatório, além de inflamar, ele cria várias placazinhas, né, massazinhas, que ficam pregnadas no interior da garganta e aí causando essa obstrução também para a passagem dos alimentos. Aí nós temos aqui como principais fatores de risco, né, aglomeração, pessoas que fumam, né, pessoas que compartilham talheres, são pessoas de grupo de risco para essas doenças. E aí nós temos aí como meio de prevenção, né, para evitar a contaminação por esse tipo de bactéria, caso os Streptococcus, é você não compartilhar talheres, garantir uma boa higienização das mãos, que isso vai servir para todos os tipos de micro-organismos, para evitar. E ter o cuidado com pessoas que tenham quadro gripal, né? Sintomas de gripe ou resfriados. Tá? Passando aqui, nós temos um outro tipo de doença, muito chamado de lepra, principalmente antigamente, que é uma doença infecciosa e uma das bactérias que levam ao desenvolvimento da hanseníase é o que nós chamamos de Mycobacteria leprae. É um bacilo, né? Então, também um atrás do outro, chamado de diplobacilo. Então, um tipo de bactéria em formato de bastão, que ocasiona aí várias lesões na pele. Ela pode ser de duas formas. Aquele tipo de hanseníase do tipo paucibacilar, né, que a gente chama, que ela não tem um poder de contaminação tão alto, então o paciente que tem até 4 lesões, ele não consegue contaminar outros pacientes, outras pessoas. E nós temos o multibacilar, que já é aqueles indivíduos que possuem mais de 4 lesões. Esse tipo de bactéria, ela pode atingir o sistema nervoso central, né? E também é uma doença neurológica, né? E pode atingir nossas periferias, causando aí um comprometimento nos nossos nervos. Por isso que os indivíduos que são acometidos por essa bactéria, eles têm aí uma perda na sensibilidade, tem presença de lesões na pele, como inchaço, nódulos e manchas, né, que ela pode ser esbranquiçadas ou pode ser também, né, eritematosas ou mais parda mesmo. Eritematosas são aquelas manchas bem avermelhadas, como podemos visualizar nessas imagens. Aqui já é um indivíduo que possui, né, uma hanseníase do tipo multibacilar, então tem várias lesões. Aqui nós podemos ver que essas lesões elas têm
maior afinidade pelas as regiões posteriores, né? São as regiões até mais frias do corpo, né? E também coxo femoral, né? Dos membros, então regiões dos membros. Então são regiões no qual a gente vai encontrar a presença dessas lesões causadas pelo Mycobacterium leprae, que é um diplobacilo, né? Aí nós temos como meio profilático você evitar aí compartilhamento de talheres, esse contato muito próximo com a pessoa. E aí a vacinação da BCG, né, que a microbiologia tem uma importância muito grande no que se refere à área de atuação, que é na área industrial, né, que é na produção de vacinas para a prevenção desse tipo de doença que é causada pelo Mycobacterium leprae. Aí nós temos a difteria, né? A difteria é causada aí por o Corynebacterium diphtheriae. Esse Corynebacterium ele é do tipo, né, de Coccus bacillus, que também são agrupados em cadeias, chamados de Streptococcus, né? Então, o meio de transmissão desse tipo de bactéria é através aí das vias respiratórias, pessoas que eliminam as gotículas, né, inalam ou têm um contato com até a secreção, então com a lesão do paciente. Porque esse tipo de bactéria, quando ele afeta o sistema respiratório, ele também pode descer para o sistema digestório, causar placas na região inferior, né, da boca, pode ocasionar lesões no nosso trato intestinal, atingir órgãos, né, e até mesmo a nossa pele, causando lesões mesmo, feridas abertas na nossa pele. E aí quando se tem um contato até mesmo direto com a pessoa que tem esta lesão, você pode ser contaminado. Então, os principais tipos de bactérias são encontradas aí os coccobacillus em cadeias, né, chamados de Streptococcus. As cocos que são encontrados em cadeias, chamados de Streptococcus. Então vamos lá. Nessa imagem, pessoal, vocês conseguem perceber lá na parte inferior, né, próximo à úvula, esse sininhozinho que fica na parte central, na parte inferior da nossa boca, serve para avisar que lá vai alimento, né? Que vem alimento aí para o nosso estômago. Então você consegue perceber ali a presença de uma placa sólida, né? E ela fica colada realmente nessa parte inferior da garganta, né? Na boca. E aí a profilaxia mesmo é através da vacinação. Nós temos a tríplice viral, que serve para difteria, tétano e coqueluche. Aí nós temos aqui uma bactéria que eu já falei anteriormente para vocês, que é o Treponema pálido. Ela é do tipo espiralada, né? Então um espiroqueta, formato de saca-rolha mesmo. É uma bactéria que muitas vezes difícil de tratar com antibióticos, né? Esse tipo de bactérias, né, como o treponema, ela ocasiona doenças como a sífilis. A sífilis ela tem alguns estágios, como por exemplo, primário, secundário, terciário, período latente. A sífilis primária ela ocasiona um ferimento nas partes genitais, que esse ferimento, com o passar de alguns dias, ele some simultaneamente, né? Naturalmente ele some e fica num período de latência. Esse período de latência é um período como se fosse a doença está ali, o micro-organismo está ali adormecido, né? Permanece na tua corrente sanguínea e está adormecido. Depois ele volta e ele que escolhe o estágio, né? Ele pode retornar ao estágio primário, como secundário ou terciário, que nós vamos ver mais na frente. Secundário é a presença de mais lesões, né? E o terciário é lesões que já afetam até mesmo aí órgãos, regiões da nossa pele, tanto membros superiores quanto membros inferiores. Então aí como fator de risco são as relações meio desprotegidas. E aqui eu tenho uma imagem mostrando as manifestações clínicas da doença. Então, como vocês podem perceber nessa imagem, no canto inferior esquerdo da tela, a presença de uma lesão, de um ferimento no corpo do pênis. Então, assim ela surge e depois, com o passar dos dias, ela some.
Depois ela pode voltar nos estágios secundário ou terciário, que é quando ele atinge órgãos e também outras partes do nosso corpo, tá? Chamado de sífilis terciária. Profilaxia, nós já falamos isso na disciplina de higiene, profilaxia e autocuidado em saúde, que é através aí de manter, né, a proteção com a utilização de preservativo nas relações sexuais. Aí nós temos aqui a cólera, causada por uma bactéria que é chamada de Vibrio cholerae. Esse vibrio é uma bactéria em formato de vírgula, ela atinge o nosso trato intestinal e pode causar, né, sintomas como diarreias, dores abdominal, febre, né, e até mesmo causar um processo de desidratação. O modo de transmissão através de alguns hábitos comportamentais que é muito comum encontrarmos, né? Até mesmo já pratiquei e ainda pratico de vez em quando, né? Eu e vocês que praticam esporte, gostam de esporte, vai para alguns clubes interiores para jogar em campos, encontra ali uma torneirinha do lado, de repente vai, tá com sede, vai ali, não quer gastar R$3, R$2,50, R$2, né? Em alguns lugares a gente encontra até de R$4 uma água e decide ali tomar água em torneira, né? Então, quando ela vem contaminada, você pode ingerir essa água contaminada com víbrio dentro dela e aí ocasionar uma doença que a gente chama de cólera. Tá? Aqui nós temos os sintomas, como eu já falei, diarreia, vômito, desidratação devido a essa perda de líquido que é frequente, nessas evacuações frequentes várias e várias vezes durante o dia. E aí o meio profilático é essa educação mesmo sanitária, né? Saneamento básico. Para finalizar, nós temos uma doençazinha que nós chamamos de coqueluche. É uma doença conhecida como tosse do cachorro, tosse brava, né? Algumas pessoas. É uma infecção que atinge o nosso trato respiratório e é ocasionada por um bacilo, né? Aliás, é ocasionada por vários cocos, né? Vários cocos agrupados causados pela Bordetella pertussis. É uma doença semelhante também à pneumonia, ocasiona inflamação dos brônquios, dos bronquíolos e leva aí ao surgimento de sintomas como uma tosse, né, repetida demais, né, febre, dor de cabeça e os meios de transmissão através de gotículas, né? Gotículas são partículas eliminadas através da tosse, do espirro e da fala do paciente. E quando você tem esse contato direto de até 1,5 metro de distância, você inalando essas gotículas, você pode ser contaminado e aí cursar a doença que nós chamamos de coqueluche. Tá bom? Então aqui nós finalizamos essa nossa segunda parte da aula da disciplina de microbiologia. E nos próximos conteúdos nós vamos falar um pouquinho mais sobre as doenças bacterianas e também falar sobre as estruturas celulares dos vírus, fungos e protozoários. Então, mais uma vez, um beijão a todos e até a próxima aula. E não esqueçam de fazer o resumo, né, desse conteúdo, tá? Falar um pouquinho sobre as doenças bacterianas e quais os micro-organismos causadores de cada uma delas, tá bom? Até mais, pessoal!